Olá, meu nome é Edson Luiz, eu sou analista e desenvolvedor de sistemas, também sou MBA executivo em gestão de marketing estratégico. Esse vídeo vai ser para poder explicar um pouco da minha ideia sobre usar JavaScript para ensinar lógica de programação, ao invés de fazer o que é convencional, que o pessoal usa o Portugal. Bom, vamos lá. Bom pessoal, a nível de ferramenta a gente vai começar aí falando de Sublime Text e do Visual Studio. Sublime Text e o Visual Studio são ideias aí para a gente poder conseguir desenvolver os códigos, tá bom? Como eu já tinha dito, a ideia desse curso, a ideia desse treinamento aí vai ser mostrar a coisa do jeito difícil mesmo, do jeito que você vai aprender e você vai conseguir trabalhar com aquilo de forma mais prática e não muito teórico. A ideia aqui do Visual Studio Code é que você tenha uma ideia completa, entendeu? Então ele tem opção para Mac, ele tem opção para Windows e para Linux, assim como o Sublime tem também. Ele tem para Mac, Windows e Linux. Então assim, as duas são completas, as duas são muito boas de se usar. Recomendo as duas aí. Se você baixar uma e não se adaptar, pula para outra. Eu me adaptei melhor aqui no Visual Studio Code, mas para algumas coisas também eu uso o Sublime Text para separar alguns plugs, algumas coisinhas. Mas vamos lá, isso não vem ao caso. Eu fiz um exercício aqui simplesinho, né? Não é um exercício não, é só a nível acadêmico mesmo, que é mais ou menos a ideia de um algoritmo no qual eu criei uma variável inteira. Desde já eu quero que vocês procurem o que é um tipo de variável. Então após no vídeo, procurei tipos de variáveis. Beleza. O escreval aqui, ele é mais ou menos um print, uma mensagem que você vai mostrar na tela para o usuário. O layer X é onde você vai informar um valor qualquer inteiro, como a gente já tinha afirmado aqui, que vai ser inserido nesse X. Em seguida tem uma função de verificação. Se X for maior que 5, então faça algo. No caso, então você vai escrever X é maior que 5. Se não, escreva algo. No caso, X é menor ou igual a 5. Vamos fazer uma execução só para mostrar o teste para vocês. Aqui vocês têm a tela aqui, né? A gente vai fazer, ó, mostrar essa mensagem, que na verdade é essa linha aqui, entendeu? De comando. A gente vai colocar um valor 5. Então, teoricamente, o que deveria ser mostrado para a gente? X é menor ou igual a 5. Vamos dar um Enter. Beleza, mostrou a mensagem, bem simples. Agora eu vou copiar esse código aqui, ó. Vou copiar esse código, Ctrl C, dei um Ctrl C. Vou vir aqui no Visual Studio. Vou dar um HTML, não se preocupem com isso agora, o pessoal que não conhece nada de programação, não conhece nada de HTML, só saiba disso. Você vai lá no Visual Studio e vai digitar HTML, apertar Enter e a função vai completar tudo. Porque o objetivo aqui agora é mais você entender a lógica de programação. Depois eu vou fazer um vídeo explicando o que é um corpo HTML, o que é um corpo de um HTML, só para poder facilitar o entendimento. Aqui nesse Language, a gente vai colocar PT de português, tá bom? Ou PT-BR também, tanto faz. Nesse caso, a gente vai dar um script aqui, ó. O script é o que? É justamente aqui que a gente vai colocar a máquina para funcionar. É aqui que a gente vai começar a usar o JavaScript. Lembra aquele código que eu dei um Ctrl C, Ctrl V? Tá aqui, ó. Acabei de colar ele aqui. Basicamente, o que está faltando aqui? Escreval aqui. Outro escreval. Tô só fazendo uma indentação aqui, mais ou menos, tá bom? Aqui. Opa. Bom, basicamente o que acontece? Eu vou replicar aquela ideia lógica aqui para o nosso código. Primeiro eu vou criar uma variável, assim como eu fiz no outro exercício lá. Então eu vou vir aqui e vou dar um var para criar uma variável. Qual que vai ser essa variável? X. A gente já tinha citado que X iria receber um valor inteiro. Em JavaScript a gente não precisa informar se o valor vai ser inteiro ou se não vai ser inteiro. Então é bem mais simples. Lembra que ele escreveu o valor? A gente vem aqui, tem uma função chamada prompt. Essa função prompt ela vai emitir um alerta na tela. É similar a que a gente fez no outro exercício. Eu vou recortar aqui, ó,
já para fazer essa junção. Quer dizer, isso aqui é similar ao escreval. Então, eu não vou precisar desse layer. Esse layer é exatamente esse igual aqui, ó. Esse igual aqui faz a função do layer, entendeu? Então você já vai estar familiarizado com o ambiente de desenvolvimento e entender a lógica de programação. Poxa, Edson, e o se agora? O se a gente vai mudar para inglês, if. O que estava sem parênteses, a gente vai passar para parênteses, só para nível de esclarecimento aqui para vocês, ó. Prontinho. Sabe aquele então? Aquele então a gente vai trocar. Opa, aqui. Pronto, a gente vai trocar aqui. O escreval novamente, a gente vai dar um prompt. A gente não vai dar um prompt não, a gente vai dar um console. Não. Vamos escrever direto no arquivo. Um document.write. O que esse document.write vai fazer? Ele vai fazer aquela mesma função que a gente tinha no escreval. Ele vai escrever na tela aquela mensagem. Ele é um pouco diferente do prompt, tá bom? O prompt ele vai receber algo e ele dá um alerta na tela. O escreval já vai escrever direto no arquivo. Logo, logo a gente vai ver aqui. Sabe se não? A gente vai fechar aqui e vai escrever else. Simplesmente isso. Quer dizer, você segue a mesma lógica de programação que você usaria no Portugal, vamos dizer assim. E ainda consegue ter um entendimento melhor de algoritmo, melhor de programação JavaScript. .write. Então, pessoal, basicamente o que eu fiz? Aquela variável que estava separada, deixa eu voltar aqui para o pessoal entender. Aquela variável aqui inteira que estava separada, eu coloquei ela junto com esse corpo, né, como se o JavaScript fosse o início. Esse receber aqui embaixo, aqui, o layer, eu já coloquei junto o escreval e o layer junto. Esse aqui vai fazer a função do layer, que vai aplicar esse valor aqui. E o prompt vai fazer a função do escreval. Bem simples. O se eu troquei para o inglês, né? Eu coloquei if, else. Fiz o fechamento aqui da área. Usei o document.write também para poder mostrar a mensagem. E agora a gente vai para a parte um pouco mais prática aqui. Bom, vou salvar esse arquivo primeiro. É bom a gente lembrar disso também, tá? Aqui, ó, no Visual Log, a gente não precisa salvar o arquivo para poder compilar ele. No caso do Visual Studio, do JavaScript, do HTML/CSS, a gente tem que ter salvo esse arquivo para depois a gente rodar. Vamos dar um F5, beleza, vai mostrar aquela mensagem que a gente pediu no prompt. Então eu vou digitar 5. Vai chegar uma mensagem para mim, que vocês podem ver aqui. 5 é menor ou igual a 5. A gente vai dar um F5 novamente. O F5, a função dele é atualizar a página, tá bom? Se eu fosse lá e mudasse alguma coisa e desse um F5, as coisas mudariam aqui. Vou colocar um valor maior. Vou colocar 90. Beleza. Eu vim aqui agora e eu tenho 90 é maior que 5. A mesma função que a gente iria fazer aqui. Eu inseriria 5. Receberia mensagem que 5 é menor ou igual a 5. Se eu inserisse 90 que a gente usou, eu receberia a mesma mensagem. Então a gente teria o mesmo entendimento lógico, tanto aqui quanto aqui. E ainda aqui a gente ainda estaria mais familiarizado com o ambiente de desenvolvimento e mais familiarizado com JavaScript. Vai ser um pouco mais difícil? Vai, principalmente se você não tiver nenhum conhecimento de inglês, porque a maioria das palavras são em inglês. Pessoal, esse é um resumo do que seria a ideia de desenvolvimento e justificando o porquê eu vou aplicar direto no JavaScript e não usando a lógica. Desculpa o barulho de sirene, aqui em Londres está uma correria por causa do Covid-19. Mas vamos lá. Em resumo, seria isso mesmo. Peço que vocês me sigam nas minhas redes sociais, Edson Luiz Oficial, edsonluiz.info. Eu também estou desenvolvendo o site ainda, o site vai ser edsonluiz.info. Vou ter que corrigir algumas coisas lá, mas já vai estar tudo ok. No YouTube, quem estiver me ouvindo no YouTube, pode ficar à vontade aí também para se inscrever, tocar o sininho aí, para poder ficar alerta de tudo. Esse é o meu LinkedIn, então eu estou dando um upgrade no meu LinkedIn, mudei minha foto, mudei a foto aqui do fundo. Vou passar a colocar mais conteúdo no LinkedIn, vou focar mais no LinkedIn. Isso inclusive foi o último conteúdo que eu coloquei. Enquanto carrega aqui, beleza, carregou. Então aqui também esse conteúdo é justamente o vídeo que eu postei lá no meu Instagram.
e é referente também à abertura dos vídeos no YouTube. Eu também fiz um canal também no Facebook, esse canal vai estar tudo sincronizado com o Instagram. O meu Twitter eu não vou compartilhar aqui ainda, que o meu Twitter eu tenho que mexer em algumas coisas neles para depois, com algumas coisas nele, para depois colocar para funcionar dentro desse projeto. No mais seria só isso mesmo, pessoal. Muito obrigado e tchau, tchau.